Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar aqui com você, nesse vídeo, em alguns minutinhos apenas, a respeito da fé em duas faces. Um texto conhecido como a ressurreição da filha de Jairo, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versos 35 até o 43. É uma leitura curta e eu quero fazê-la com você, enquanto você abre a sua Bíblia aí, ok? Diz assim, a partir do verso 35 do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eu quero compartilhar aqui a fé em duas faces. Primeiro, pela ótica dos incrédulos, que vivem da realidade. Eles ignoram a fé, mas eles vivem o momento, o agora, o já. Não depositam a sua esperança no Senhor. E dentre esses incrédulos, nesse texto, nós podemos destacar no verso de número 35, quando diz: enquanto Jesus ainda falava, já chegaram algumas pessoas e disseram ao chefe da sinagoga: por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Ou seja, a realidade era que a criança havia morrido. Deixe Jesus de lado, despreze, deixe para lá. Nada vai adiantar, nada vai trazer sua filha de volta. A realidade era essa. Essa é a primeira face da fé. Aqueles que veem precisam ver para crer. Então, o agora, o já, o momento que eles estavam compartilhando era um momento da dor, um momento da falta de esperança. O versículo 38 continua dizendo a respeito da realidade dos incrédulos, que diz assim: chegando a casa, ou seja, quando Jesus, Pedro, Tiago e João e o chefe da sinagoga, Jairo, chega à sua casa, Jesus vê o que diz lá no verso 38. Primeiro, o alvoroço, ou seja, a bagunça, aqueles que choravam e aqueles que pranteavam. Não havia ordem mais. Aqueles que vivem a realidade dos incrédulos é a realidade da desordem. Não há organização. A realidade daqueles que vivem pelo que veem e creem apenas naquilo que veem não lhes dá expectativa de vida, não lhes dá esperança, não lhes traz nenhum desejo de melhora. Pelo contrário, e ponto final, nada mais pode mudar para o incrédulo. A terceira condição que nós observamos aqui, daqueles que vivem a face, daqueles que vivem a fé pelo que veem, não por aquilo que creem, mas pelo que estão enxergando, é a zombaria. No verso 40 chegaram a dizer para Jesus, mas Jesus, eles riam de Jesus, como se Jesus não fosse alguém que pudesse mudar a situação daquela criança, daquela menina de 12 anos, não pudesse reverter o quadro. Eu quero te dar um recado nesse momento. Jesus pode reverter todo e qualquer quadro.
Então, quando você estiver assistindo esse vídeo e você estiver passando por um momento muito tribuloso, difícil, completamente terrível na sua vida, eu quero dizer para você, mediante o que a palavra de Deus diz, não é coisa da minha cabeça nem do meu coração, mas é a palavra. Jesus diz assim no verso 40: mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo apenas os responsáveis pelo milagre. E nesse caso, o responsável pela transformação, mudança e restauração da sua vida é apenas você. Saia do meio do alvoroço, porque Jesus tem algo com você nesse momento. Amém? Então aqui nós vemos a ótica, nós vemos o prisma daqueles que seguem a vida e têm a sua fé limitada apenas no que eles estão enxergando. Eles riram de Jesus, porque entendiam que Jesus não podia mudar o quadro daquela história, quando na verdade Jesus transforma todo aquele cenário de horror, de perda, de dificuldade, de frustração, de tristeza, de desespero, em algo maravilhoso que nós vamos ver na ótica daqueles que vivem pelo que creem e não por aquilo que os seus olhos humanos e carnais são capazes de enxergar. Primeira condição para que o milagre acontecesse na casa de Jairo, na ressurreição da sua filha, foi andar com os que têm esperança. Jairo nos traz muitas lições. Jairo, ele compartilha aqui que nós devemos andar com aqueles que nos dão esperança, não com aqueles que vão te trazer derrota, não com aqueles pessimistas. Olha o tempo de chuva, não vai dar, não pode, não consegue, já fizeram, não deu certo. Sabe todas essas coisas que não vale a pena a gente perder tempo listando? Não ande com essas pessoas. Olha o que o verso 40 nos ensina. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, ficando com ele, ou levando consigo o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, entraram no quarto da criança. Ou seja, Jesus levou com ele aqueles que criam, que acreditavam que ele poderia fazer algo em favor daquela menina, em favor daquela família. Então a primeira condição para que o teu milagre, aquilo que você crê, aconteça é: ande com pessoas que te trazem motivação e esperança em Cristo e na sua palavra. Segundo, verso de número 41, tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Enfrente a situação negativa, a situação de caos na sua vida com uma palavra de autoridade. Sempre nós observamos e sempre nós compartilhamos: o deserto não é o lugar de você construir a sua morada. O deserto é um lugar de passagem, por onde você passará por ele, mas não construirá a sua morada. Uma outra oportunidade eu estarei falando a respeito da escola deserto, a escola dos grandes homens de Deus. O deserto ele deve ser para nós um lugar passageiro. O deserto ele simboliza para nós, ele traz a conotação de dificuldade, de escassez, de sofrimento, de angústia, de solidão, de tantas coisas, entre aspas, aí, negativas, mas com uma palavra de autoridade. Tantos homens e mulheres na palavra foram vitoriosos no deserto. O que eu quero que você extraia desse texto para você, aquilo que Jesus fez no verso de número 41. Chegou diante de uma menina morta e disse: Talitá cumi, ou Talita cumi, menina, eu te digo, levante-se. Uma palavra de autoridade foi colocada na sua mão, na sua vida, então use-a em nome de Jesus Cristo. Terceira condição para o milagre: você que vive por aquilo que você crê, a Bíblia Sagrada, verso de número 42, imediatamente
a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E aí a continuidade desse verso diz assim: e todos ficaram muito admirados. A terceira condição do milagre é você entender que o milagre vai causar espanto na vida das pessoas. Não existe milagre sem espanto. Não existe milagre sem algo gigantescamente notório, algo que possa provocar na vida das pessoas as mais diversas reações, principalmente a admiração. O milagre vai provocar algo maravilhoso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e especialmente na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Quarta e última condição nesse texto para que o milagre aconteça, verso de número 43: e Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, uma condição que é fundamental para que o milagre ocorra na sua vida é você alimentar o seu milagre. Pastor, o que é isso? Alimentar o meu milagre. Alimentar o seu milagre é você encher-se da palavra de Deus. Aqui no caso, depois que a menina ressuscitou, Jesus disse para os seus pais: deem de comer a ela, ou seja, fortaleça o seu milagre. Nunca diga que foi por si só, mas dê toda a glória para o Senhor. Creia e continue praticando que aquele não foi o primeiro e nem será o último milagre da sua vida. Pelo contrário, em você Deus quer fazer muitos outros milagres e através de você Deus também quer operar milagres na vida de outras pessoas. Por isso, não se julgue a menor pessoa do mundo, o pior pecador do mundo. Creia que através de você, a graça de Deus pode alcançar pessoas e o milagre de Deus pode trazer vida para muitas e muitas e muitas outras pessoas. Então, alimente o seu milagre. Como isso? Como fazer isso? Oração, leitura da palavra, crescimento na graça e na comunhão com o teu Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sempre alimentando o seu milagre, sabendo que Ele tem ouvido as suas orações, que o tempo das respostas é dele e não seu. Então, por isso, mantenha a sua vida no altar de Deus todos os dias, constantemente. Não deixe de clamar a Deus, não deixe de adorar a Deus, não deixe de buscar a face do Senhor, não deixe de ler a palavra, de alimentar-se com coisas boas. Alimente o seu milagre. E recapitulando aqui então, nós vimos aqui as duas faces da fé. Primeiro, aqueles que são guiados por aquilo que veem, a fé naquilo que eles enxergam. Segundo, os que vivem buscando o que creem, ignorando a sua situação atual, crendo que tudo pode ser mudado, como Romanos capítulo 4, verso 17 diz, o final do versículo, que Abraão, ele creu contra a esperança e chamou à existência as coisas que não são como se já fossem, ou seja, Abraão, mesmo sendo velho e humanamente incapaz de ser pai, Sara, sua mulher, com 2 agravantes: a idade, ela não ovulava mais, e segundo, a sua esterilidade. Mas ainda assim, Abraão nunca deixou de acreditar que nele o Senhor cumpriria a sua palavra e através dele o povo de Israel, o povo de Deus, tornaria-se uma grande nação. E isso aconteceu, isso se cumpriu. Ou seja, Deus ignorou a realidade humana e estabeleceu um grandioso milagre na vida daquele homem e pode fazê-lo na sua também. Amém, querido? Então aqui a segunda parte são aqueles que vivem pelo que creem. Quais são as condições para que o milagre aconteça? Primeira condição: ande com quem tem
esperança. Segunda, enfrente o caos ou as situações negativas com uma palavra de autoridade em nome de Jesus. Terceiro, o milagre na sua vida vai causar espanto na vida de outras pessoas e eles vão querer seguir você. E quarto, alimente o seu milagre. Amém? Pratique essa fé, não naquilo que você está vendo, porque ali não há milagre, mas naquilo que você crê. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você e sua casa uma rica bênção, e a maior de todas elas seja a sua conversão, a conversão de toda a sua família e o manter-se na presença do Senhor. Lembre-se, se você cair, busque o Senhor, Ele te levantará. Se você errou, arrependa-se do seu erro, busque o Senhor e Ele te perdoará, sarará a tua vida, como diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Isso é assunto para outra hora, mas que Deus possa encontrar em você uma face de um milagre, aquele que crê. Que Deus te abençoe e traga vida na sua vida em abundância, em nome de Jesus, amém. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho aí, que breve nós estaremos postando mais vídeos que vão edificar a sua fé e abençoar a sua vida. Deus te abençoe, forte abraço. Fique na paz, você e toda a sua família e a sua casa.